Mais um exemplo. E aí, quero fazer uma aplicação que registra a passagem do carro pelo semáforo. Vai anotar eu vou anotar aqui. Vai ter no final da aula, né? Vai ter. Vai ter. Pô, não é verdade. Muito empolgado. Aí eu falei, na jaca. Aqui, pessoal. Jaque, você tem o número lá do Gabriel? Do Bruno ou do Gabriel? Jaque, você veio semana passada? Semana passada? Não sei se pergunta difícil, né? Não, dele. Não. Você precisa confiar na matéria. Não vi. Você me chamou pra quê? Eu não posso. Mas você está aqui agora. Seu grupo do Papo tem 6? Eu estou sem grupo ainda. Peraí, Ju. Mas eu tenho uma aula. Ainda estou desistindo. Eu vou copiar, né? Ah, tá. Vai ligar pra ele. Ah, mas tem que falar mais já. Você está fazendo sem ligar aula, eu vou entrar já. Você veio, Tati, semana passada? Você veio? Porque você fez aniversário eternamente. Nunca mais eu falei que fazia aniversário. Eu já dou um exemplo fácil desse jeito. Imagina como é que é a prova. Hã? Eu não vim. Isso é um sinal ali. É um semáforo. Eu tenho os semáforos, eu tenho as ruas, tenho a velocidade da rua. Eu quero registrar cada passagem do carro com um semáforo. As pessoas estão correndo demais, então a gente coloca um radar em cada semáforo. Se ela atravessar um percurso mais rápido do que deveria, deu uma multa. Simples assim. Não precisa mais ficar tirando só em alguns radares. Coloca em todos os semáforos e pronto. Acabou com o problema. Ninguém mais pode. É porque eles não andam cajado. Vai ficar legal. Vai ficar bom. Corre entre os semáforos, fácil. Você serve para as pessoas que gostam de atrapalhar o trânsito. Aí eu trocar. Eu tenho que achar os carros. A gente precisa criar aí um componente, TJB, para registrar cada passagem de um veículo pelo semáforo. Como é que a gente faz? Cadê? Deixa eu achar no vídeo. Eu não tenho essa matéria, viu? O que vocês acham? Bom, tem que mapear os semáforos, né? Tem que mapear o semáforo. Tá de vermelho. Tem mais? Você chegou a copiar? É. A velocidade, as ruas, aí a velocidade para a rua. Velocidade na rua. O que mais? Ó, pessoal. Abra sua mente. As ruas, né? Não vou completar a rua, mas... Começou lá. 600 por hora, nem pode? Aí tem a semana passada. Oi? É que as duas coisas estão todas misturadas. Mas tolerância não está dando certo. A pessoa está com medo de mim. Essa é a programação baseada, né?
Aquele 300 é de 300 por hora? 300 metros. Aquele de 300 por hora? É quase isso. Olha só. Imagina só se todo semáforo fosse desse jeito. Cada vez que você passa um semáforo, ele tira foto do seu carro. Simples assim. Tira foto, acha a placa, acha em qual semáforo você está, tá? E registra isso numa base. Depois você consegue simplesmente saber se o cara está andando a 40 km por hora. Aqui está em metros, tá? Ele percorreu 30 metros. 300 metros, desculpa. Em quanto tempo ele pode percorrer 300 metros? Andando a 40 km por hora? Boa pergunta. Não sei fazer essa conversão. Olha só, você está andando, no máximo você vai poder andar. Imagina só, você está aqui no farol, você vai andar, tá? Você vai fazer esse percurso aqui. Tá ok? Então você vai passar pelo primeiro semáforo, vai passar pelo segundo e pelo terceiro. Tá? Ok? Aí o que a gente quer saber é o seguinte: quando o cara correr mais do que ele deve, ganhar uma multa. Então se eu ando no máximo a 40 km por hora, em 300 metros, quanto tempo eu tenho que fazer para passar daqui até aqui? Depende. Boa pergunta. Boa pergunta, né? 27 segundos. 27 segundos. Como assim 27 segundos? Cada ponto. A 40 km por hora você vai levar no mínimo 27 Multiplica, se é segundos. 40 pra km passar. por hora, em uma hora tem 60 minutos, você percorre 1000 metros, certo? Em uma hora. Isso é por hora, quilômetros. Na verdade você vai andar 40, você vai andar 40 km numa hora. Então 40 km você faz em 60 minutos. Tá? Cada quilômetro tem 1000 metros. Cada minuto tem 60 segundos. Você descobre mais ou menos por segundo quanto é que dá, dá 27. Nossa, professor. Ah, isso não é complicado. Imagina a prova, né? Na prova eu não vou falar quanto que eu tenho, vocês vão ter que descobrir. Tá ok? O que significa isso? Se nesse percurso ele passar o tempo daqui até aqui em menos de 27 segundos, significa que ele andou a mais de 40 km por hora. Ou seja, ele andou mais que a velocidade da vida e pode ganhar multa. Certo? Só que em vez de você deixar isso num farol específico, você põe em todos. Ninguém mais corre. Ok? Se ele fizer em menos de 27 aqui e aqui, já ganhou 2 multas. Olha só que legal. No final do dia, já foi todo o salário embora. Se correr. E a carta também. Agora, essa parte melhor. Já pensou, se ele olhar a placa e já olhar que também está roubado, você sabe todos os faróis que o carro passa com o seu carro roubado? É só falar para a polícia, olha, está na rua tal. Simples. Né? Tecnologia demais, né? Já devia estar pronto já, na verdade. Né? Gente, tudo pronto lá. Mas, então. E aí, pessoas? Agora já pode fazer a maionese. Vamos lá. Extraio. O que eu tenho aqui? Começar pelos básicos. Tem ruas. Não tem ruas? Às vezes pode ser uma rua, às vezes pode ser uma estrada, um beco, né? Vamos chamar de endereço. Então eu vou ter uma classe chamada de endereço. Então meu endereço vai ter o quê? Um ID. Fazer um negócio simples. Private. Log ID. Vou ter também a velocidade. Private. Integer aqui de velocidade. Ok? E o nome da rua, por exemplo? Perfeito. A gente podia fazer esse tipo de logrador, endereço, bairro, cidade, estado, mas cansei mais. String não. Ok? O nome tem a rua. Certo? Você já tem alguma coisa no endereço? Não, já tem. Precisa localizar os semáforos? Agora eu preciso saber onde estão os semáforos na minha rua, né? Então, vamos parar aqui. Vamos fazer outra classe. Implemente o serialization, tá? Não esqueça, senão não vai funcionar.
Tá ok. O que o meu semáforo tem? Estados, né? Verde, vermelho. Infelizmente a faculdade não dá canetão amarelo, tá? Não tinha. Mas eu arrumei um verde. O semáforo tem um endereço, ele está numa rua. Ok? Ele também tem o local da rua onde ele está, a posição dele, ou o número da rua, qualquer coisa do tipo, para ele saber onde é que está aquele semáforo. Vou colocar que ele está no número. O que mais? Tá tudo bem aí, professor? Doutor. Status? Vai estar ativo e inativo o semáforo? Não, depende, às vezes passou de meia-noite e já ativou. Tem gente que acha que radar de madrugada não funciona. Funciona? Tá. E aí? Acho que só, né? Olha, ele tá na rua A, no número 0, e tem o ID 1. Ah, não, isso é. Imagina só que a gente só quer saber que o veículo passou pelo semáforo. A gente pode implementar um em assim depois, né? Ah, não, então. É bem legal. Então. Me chamou? Era só uma pergunta se long e L maiúsculo. É, ele maiúsculo. Eu gosto de usar os rápidos. Só, né? Tá bom. Tá bom essa coisa. E aí, o que mais eu tenho? Veículo. Veículo. Eu vou precisar gravar qual que é o veículo? Não. A placa. Eu preciso da placa do veículo, né? Imagina só. O cara passou aqui, passou aqui, passou aqui. Ok? E aí eu tenho qual é a placa, qual é o semáforo que ele passou, a data e a hora que ele passou, importante. Vou chamar de passagem. Pode ser? Uma classe chama de passagem. Passou aqui, passou aqui, passou aqui. Só isso. Se vocês quiserem inventar outro, estou inventando um exemplo agora, tá? Pode mudar. Então tem vontade também. Caminho perfeito. Tá indo bem, professor. Public Class, passagem. Não esqueça de implementar o serializate. Então eu vou ter o long. Ok. O que mais? Data e a hora. O que mais? Sim. É o número onde está esse semáforo na rua. Por exemplo, o primeiro semáforo está no número 0, o segundo está no número 300, o terceiro está no número 600. Vai marcar a placa. A placa, numa passagem, né? Aqui, né? Uma string. O que mais? Só um problema lá no semáforo. O semáforo, por onde ele passou? Me perde um pouco. Só, né? Simples, não é? Só pegar o problema e abstrair. É o que você tem que fazer. Tá? É nada. Eu vou deixar vocês fazerem as contas depois. Relaxa.
E aí, agora? Tem minhas classes. Essas são o quê? São as minhas entidades, tá? Onde eu vou registrar as coisas. Tranquilo? Preciso desenhar as tabelas também ou não preciso? Tabela e endereço vai ter o quê? ID, velocidade e nome. Tabela semáforo. ID, endereço ID, número. Tabela passagem. ID, data e hora, placa e o semáforo ID. Tranquilo? E aí, e agora? Quero representar isso daí como tabelas do banco. O que eu faço? Vamos colocar os entities. Ok, temos as entidades. Arroba ID. O que mais? Como é que eu defino o ID? Arroba ID. Olha só que anotação difícil, né? Arroba ID. Tá? Então todos eles têm um ID. Certo? O que mais? O auto-incrementável, a forma como vai ser gerado o ID, que a anotação é a generated e qual? Generated value. O que mais? Tem que falar qual é o tipo de geração, né? A estratégia. Strategy, vem do grego. Ok? Aí, depende do banco de dados, você vai usar um tipo de estratégia que você quiser. Tá? Se vocês forem usar o Oracle, vocês vão usar o Strategy Type Sequence. Você vai usar um DB2 Identity, um SQL Server Identity, um MySQL Auto-Increment. Ok? Com a ES400, essa para ter o increment. Você pode usar uma tabela também como incremento. Eu cheguei a comentar que dá para usar uma tabela? Tem gente que cria uma tabelinha com um campo e você, toda vez que você consulta, você aumenta ela em 1. Consulta em update 1. Pronto, você ganha uma sequence. Tá? Mas dá pra fazer com isso aí também, com o JPA. Tem tabela que não tem gerador de ID. Então você improvisa. Vamos lá. Generation. Type. Vou usar o alto, que é do MySQL. Se forem usar Oracle, é o sequence. Ok? Então. Odiava quando os professores iam escrevendo código no meio dos planos. Se você não deixa espaço, não vai funcionar. E às vezes o professor escreve mais do que ele deveria, porque você deixou o espaço certinho, ele resolveu colocar mais texto. Você acha que a gente está te amando, né? Então, com certeza não.
Pois é. Mas eu sou Por isso que eu tiro foto, gente, é melhor. Sobrevive. Só tirar foto, pronto. Isso. Mais fácil. SE, Eu acho que ele tá me Q, enxergando. U, eu E, escrevi. U, E, N, S. S, S. S, E aí, pessoas, o que mais? Ânimo. Desanime na prova só, não agora. Eu já estou dando a resposta. Oi? Os relacionamentos, né? A tabela, endereço. Tem relacionamento com alguém? Sim. Com quem? Com o semáforo. Como é que eu falo que o semáforo tem um endereço? Não fala, porque não cabe mais no papel. One to Cabe many. mais na folha? Faz uma setinha e risca atrás. Olha. E o saco é que às vezes você gosta de passar limpo para deixar certinho o texto também. Também. O endereço tem muito semáforo? Não é o endereço que tem muito semáforo? Mas aí, e se a rua tem 3 semáforos? Então, one to many, Não, ela endereço. disse. Um endereço tem muito semáforo. É, foi o que ela falou. Ah, entendi. Desculpa. Eu entendi isso. Entendi. Posso vir aqui e colocar uma lista de endereços, então. Eu posso? Pode. Pensando na nossa paisagem aqui, nossa passagem aqui. Teria necessidade do endereço saber todos os semáforos que tem nele? Não. Porque o semáforo é obrigatoriamente de um certo endereço. Por quê? Porque o semáforo só pertence a um endereço. Cada semáforo é de um endereço. Eu posso fazer, se eu quiser consultar, fazer uma tela onde eu consulte na rua A quais são os semáforos que tem nela. Aí eu poderia vir aqui e colocar um menu, aqui uma lista de semáforos. Ou eu poderia fazer uma consulta que consulta todos os semáforos nesse endereço. Tem as duas vantagens, duas formas de fazer. Tá? Se você colocar uma lista aqui, Professor, só uma. E se você quiser fazer os dois jeitos? Para pode poder fazer as duas? Pode fazer os dois jeitos também. Tá? Não tem problema. Você pode vir aqui e colocar uma lista de semáforo e o semáforo conhecer o endereço. Isso é um relacionamento bidirecional. Um chega até o outro. Do semáforo você chega para o endereço, do endereço você vai até o semáforo. Correto? Só que, às vezes, quando você põe isso daqui, imagina só. Imagina a seguinte situação. Você tem uma tela onde vai mostrar as passagens que a pessoa fez. Tá? Você quer saber, olha, a placa AAA0001, quais são os semáforos que ele passou? Imagina a seguinte situação. Então, você quer saber todas as passagens para encontrar o semáforo. Tá? Então, você, digamos que ele passou nos 3, você encontrou, você fez uma consulta da passagem e ele te trouxe 3 resultados. Ok? Desses 3 resultados, você achou 3 objetos semáforos diferentes. Cada objeto semáforo tem um objeto endereço. Aí, se aqui tiver uma lista de semáforo, cada objeto endereço tem 3 semáforos também. É muita consulta às vezes, né? Aí você vai lá e fala, não consulta isso aqui, coloca um laser. Qual é a vantagem dele estar lá, você vai estar laser do mesmo jeito. Faz uma query depois e consulta depois. Não é mesmo? Você obteve o mesmo resultado. Quero todos os semáforos nessa rua. Select no semáforo onde o endereço for igual a tal. Tá? Eu acho que é a mesma coisa. É que por lá talvez seja mais fácil, mas se você deixar Eager, você vai ter o problema de toda hora que chegar no endereço, você ter todos os semáforos. E cada semáforo tem o próprio endereço, e cada endereço tem 3 semáforos. Entenderam? Looping? O senhor deu? Às vezes isso acontece no programa também. Tanto vai e volta, você se perde. Tá, então eu acho que realmente não teria necessidade de ter a listagem aqui. Se eu quiser saber todos os semáforos de um endereço, faço um select no semáforo, passando o endereço. Eu obtenho o mesmo resultado. Tá? Agora, tá aqui, do semáforo para o endereço. O que eu tenho que pôr? One to one. One to one. Um semáforo tem uma rua. Muitos semáforos, o mesmo semáforo, na verdade, muitos semáforos numa rua.
Só que aqui você tem um semáforo só, tá? Você entendeu? Não, peraí. Ó, você vai ter aqui o semáforo 1. Em algum momento ele vai estar em muitos endereços? Não. Não, né? A pergunta é Da onde eu vou, onde eu vou? Um semáforo vai estar em uma rua. Ok? então ali no endereço não vai precisar nada, né? No número não precisa de nada. Na endereço também você não fala nada. Então isso é um relacionamento unidirecional. Do semáforo você chega no endereço. Ok? Sim. Posso ter na entidade de semáforo Endereço não precisa? endereço e passagem, mas aí como é que eu colocaria a declaração? Então, mas aí você teria que ter uma lista de passagem. Imagina quantos carros por dia não passam no mesmo semáforo. Entendeu? Não sei, mas nesse caso não, mas se eu conheço o caso dos dois, como eu colocaria? Você colocaria, digamos daqui tem uma lista desse, ou um objeto desse, você colocaria o outro atributo aqui. Você colocaria aqui uma passagem, ou uma lista de passagem. E aí você vai para os dois lados, de onde você está. Isso acontece também. Se tiver necessidade, você faz assim também. Tá bom? Mas lembrando, o endereço vai ser unidirecional para lá. Talvez seja unidirecional para cá, ou unidirecional. Aí você escolhe. Beleza. Tá? E agora, o que está faltando na semáforo? Nada. Semáforo para várias passagens. Geral? Nada, velho. Nada, né? Simples assim. Nada. One to one, pronto. Tá? Passagem. Vixe, agora é E aí? passagem se relaciona com o semáforo. É, um pra um também. O semáforo. Não, só. Se você pode especificar o tipo de cascata. Seria interessante, né? O tipo de cascata. Se eu apagar esse semáforo, tirar ele aqui da rua, eu posso apagar a rua? Não. Não, né? O que eu coloco aqui então? Que tipo de operação é isso? Operações em cascata. E aí, qual que é o tipo de operação em cascata que a gente põe? Se eu não quero, olha, imagina só, quando eu tenho essa rua A, se eu vier aqui e colocar mais um semáforo aqui, eu tenho que salvar a rua A de novo? Se eu vir aqui e apagar esse semáforo, eu tenho que apagar a rua A? Não. Se eu der um update aqui no semáforo, eu resolvi mudar as cores para deixar tudo vermelho, para ninguém andar, eu tenho que dar um update na rua A? Mas eu não tenho que mexer na rua A. O que eu ponho? Cascade type. O AL, ele faz tudo isso. Quando eu salvar o semáforo, ele salva a rua. Quando eu apagar o semáforo, ele apaga a rua. O AL apaga tudo. O AL, na verdade, faz tudo. Na verdade, você vai pôr o refresh. Se não especifica o É AL. ele só atualiza. AL. É. Não. Refresh só nele que atualiza? O refresh, ele atualiza pela tabela do banco de dados. Se alguém for lá e der um update no banco direto, ele atualiza o objeto. Se ele tiver no estado gerenciado. A última mudança, né? Exatamente. Subir a montanha nesse casqueirinho. E aí, né, passagem? O que eu ponho? Professor, então no endereço pode pôr o UOL, não pode? No endereço? Aqui? Não, no endereço. Porque se, por exemplo, se uma rua deixar de existir, os semáforos deixam de existir automaticamente. Sim. Então, não pode pôr o UOL. Não precisa, né? Já é o... Na verdade, não tem relacionamento. Se tivesse, você poderia colocar. Na hora que eu colocar essa rua, coloca todos os semáforos nela também. Poderia ter. Então se eu pagar assim o endereço, os semáforos continuam lá. Não. Se você colocar aqui uma lista... Não, do jeito que tá. Do jeito que tá, você vai ter um problema na tabela do banco de dados. É isso que eu tô A constante pensando. não vai deixar você ter um relacionamento. Então não acontece. Tá? Apesar que apagar a rua também não existe, né? Na verdade, eles criam novas e mudam elas de novo, pessoal, para atrapalhar a nossa vida. E aí, pessoal, passagem. Temporal, para data.
Qual vai ser o temporal que vai acontecer aqui? Normalmente, se pingar, já para, né? É verdade. Bom? Temporal type. Date. O que é date? Então, date só tem data. Hour só tem hora. Time, desculpa. Time só tem hora. O que a gente faz para pegar a data e a hora? São 3 opções. Eu já falei 2, só falta mais uma. Vamos lá, pessoas. Deixa Não mais lembro. difícil pra gente. Qual? Deixa pra série. Time stamp. Time stamp. Professora, Data e hora. Ali no semáforo não vai precisar colocar o join call? Não. Se a tabela do banco de dados eu tiver lá uma coluna chamada endereço, underline, ID, ele faz sozinho para você. Se você mudar o nome, aí você vai colocar o join call. Tá? Então, se você seguir o padrão do JPL, ele faz o serviço. Só se você resolver inventar que você faz ele. Você vai seguir o padrão na prova. Oi? Você vai seguir o padrão na prova. Não sei. Quem sabe? Fica olhando o bebê. Falei que isso é o fácil. Ei, Rose. E aí? O que mais que está faltando? E o relacionamento? Passagem pro semáforo. É, one-to-one. Uma passagem foi feita num semáforo. Tá? Se você quiser, você vai lá e coloca many to one, muitas passagens para um semáforo, mas eu não acho que não vem ao caso, tá? Eu acho que o legal é falar que uma passagem foi feita nesse endereço. Nesse semáforo, desculpa. Esse semáforo está nesse endereço. Certo? E o que é, então? Mas numa passagem pode ter em 3 semáforos? Pegar os 3? A mesma passagem. Então, mas aí você concorda que vai ter 3 IDs diferentes, né? Não. Cada vez que eu salvar, eu vou salvar um diferente. Assim, responde um momento só que ele pega os 3 semáforos. Não, mas Não. Peraí, Isso é olha só. impossível. Você está andando aqui. pegar um de cada vez. Você quer passar nos 3 ao mesmo tempo? Não, você passa nos 3 e... Seguinte. Dentro da velocidade. Tá, mas olha, aqui tem o ID 1, aqui tem o ID 2 e aqui tem o ID 3 do semáforo. Não é mesmo? De volta pro futuro, talvez ele sairia daqui do lado de cá. Né? Mas não vem ao caso. Pode ser rápido. Já passou o ano que era para ele ter voltado, né? No tempo, né? Não sei se vocês olharam o ano que ele tá marcado. lá que pode passar em vários semáforos. Isso, aí ele vai ter várias passagens. Uma para cada semáforo que ele passar, passa no lugar. Não, mas é uma string. A não ser que você queira normalizar, criar uma tabela de placas. Aí melhora a situação. Porque em vez de você ter a placa duplicada, você tem uma só. Deixa quieto, né? Semáforo. Oi. A velocidade está aqui, ó. É isso, é toda a rua. Na verdade, a velocidade do carro é o que a gente vai calcular. Porque você vai olhar. Ele passou por esses 3 semáforos. Quanto tempo ele demorou daqui até aqui? Quanto tempo ele demorou daqui até aqui? Com o tempo, você acha a velocidade dele. Aí eu deixo pra vocês fazerem em casa ficar mais divertido. One to one. E o mesmo esquema do cacete. Mesmo? Ah, tá, verdade. Pronto. Não, eu escrevi todas as dezenas. Pronto.
Certo? Tranquilo, né? Chega por aqui. Vamos criar um DAO agora? Vou deixar espaço agora. Não, agora eu vou escrever esse contínuo. Só na hora que eu chegar no JB que eu faço isso de novo. Certo? Eu preciso criar um DAO, vamos, digamos assim, O que... refresh tem que ser maiúsculo? Oi? Tem que ser letra maiúscula? Tem, tudo em maiúsculo. É uma constante. Vamos pular a parte de cadastrar ruas e semáforos e vamos direto só para passagem. Tá bom? Então eu vou ter um passagem DAO. Opa, consegui. Passagem DAO. Ok? Bom, a gente vai criar um DAO. Vou colocar um método salvar simples e um método que consulta todas as passagens. Eu vou ter que mexer depois na passagem de novo, tá? Deixei espaço. Deixa espaço. Coloca umas 4 linhas aqui pra cima. Tem uns aí design que vai se passar. Porrada de importe. Oi? Não, eu vou pôr outra coisa aí. Sim. Vamos lá, passagem DAO. Olha só, a gente vai trabalhar com EJBs agora. Qual que é a vantagem de trabalhar com EJB? Ele cria conexão com o banco pra gente. Tá? Eu não preciso mais criar conexão com o banco. Criar aquele método get int manager lá, pode apagar. Com o EJB você não precisa mais disso. Ele vai te dar, o EJB vai ser assim. O EJB, que é o componente, vai chamar o DAO e o DAO vai persistir no banco. Então o componente EJB vai passar a conexão para o DAO e o DAO vai usar ela para persistir. Então ele vai ganhar aqui um entity manager. Vai ganhar uma acesso. Daqui a pouquinho. Vamos chamar de Entity Manager. Ok? Então ele vai ter um Entity Manager. E digamos assim, na hora que eu construir esse DAO, passa para mim qual é a conexão que eu vou usar. Fica fácil assim, né? Toda vez que construir, você passa a conexão. Olha aqui, passagem DAO. Com você explicando é fácil. O Entity Manager. Pronto, mais fácil que criar um get entity manager, não é? Não tem que ficar fechando fábrica no swing precisa, tá? Mas esse console também precisa. Bom, criei meu DAO e passei a conexão com o banco. Quero salvar uma passagem nova. Tá? Eu vou colocar só o método salvar. Como é que ficaria? Como é que vocês acham que ficaria, pessoas? Salvar. Sim. Quase. Update, não. Quem que é o cara que vai fazer as operações no banco de dados? É o EM, né? É o Entity Manager, né? Então quem salva é o Entity Manager. Como é que a gente faz esse método salvar aqui no swing e no console? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu não tenho que persistir alguma coisa? Abrir uma transação, correto? Entity Manager.getTransaction.begin, certo? E no final, commit. Se foi certo, rollback se deu erro. O DAO faz o EJB faz isso pra gente, tá? Não precisa mais fazer isso. Se der alguma exceção, ele dá rollback, se der certo, ele dá commit. Pronto. Todo método tem transação por padrão, a não ser que você não queira, aí você coloca uma anotação falando que não quer transação. Ou seja, retorna en.persist. O objeto que persist aqui é o objeto P. Pronto. Já tem transação. Se der alguma exceção, ele dá um rollback. Se não der exceção, ele dá um commit. Nossa, que difícil. Super difícil, né? Duas, né?
Aí vocês reclamam, pô, mas por que você não ensinou isso antes? Isso assim não funciona no console, cara. No console você tem que abrir a transação e fechar. Mas no desktop também. Então você tem que cuidar da transação. No EJB, o container EJB cuida da transação para você. Você dá o serviço para ele fazer. Então, se você abrir uma classe teste aí, você abre uma transação com o transact, chama como é que... Sim, numa classe de teste normal. Sim. Agora se eu fosse chamar via tela um EJB, o EJB que iria fazer isso para mim. O framework faz isso para você. Você não precisa fazer nada, ele faz. Então aqui eu salvo. Agora eu quero consultar todas as passagens. O que eu faço? Pessoal, eu vou escrever Opa, estou na classe errada, mas eu vou escrever um código. Esse código vai aqui em cima, tá? Só que eu vou escrever ele aqui embaixo, porque eu não sou igual. Tá certo? Oi? Se eu tirasse esse negócio e o ventilador, talvez eu conseguiria escrever. Deixa quieto. Eu posso deixar uma pessoa bem alta e vir aqui escrever também. Vamos lá, pessoal. Olha só, o código que eu vou escrever vocês põem aqui em cima, tá? No caderno de vocês. Eu quero consultar todas as passagens, tá? Como é que eu faço? Uma consulta. Start. Arroba. Names. Queries. Eu quero criar consultas nomeadas. Professor, é um parênteses ou é uma chave? Um parênteses e abre uma chave. Ah, abre uma chave. Pronto. Um parênteses e abre uma chave. Mas ele abre e fecha ou só abre? Vai fechar daqui a pouquinho. Pula mais linda. Vamos lá. Fecha a chave e fecha o parênteses. Ah, tá. Bom? Onde é que usa? Então, é aqui em cima da entidade que você vai pôr. Então, a primeira coisa que eu vou falar, vou criar uma name de query. Ok? Na name de query, eu vou informar qual é o nome dessa consulta. Name. Vou chamar de passagem, que é a entidade que eu estou. Tava tão bonitinho. Ponto. Consultar todos. Para consultar todas as passagens. Depois as pessoas falam assim, tá, por que aqui já? Sai, fecha aspas, vírgula. Agora eu vou colocar qual é a consulta que ele vai executar. Isso ontem. Na verdade eu escrevi errado. Mas quer. Vamos lá, quero consultar todas as passagens. Como é que eu consulto? Ponto alguma coisa. Select. Quero selecionar o quê? Todas as passagens. Vou chamar passagem de P. From. Passagem P. Ô Celso. Agora tem uma certa. Fecha o parênteses. Consulto todas as passagens. Select P from passagem P. Lembrando que o nome que você vai pôr aqui tem que ser exatamente o nome da entidade que está aqui. Ou na arroba entity você define um outro nome. Professor, você poderia mudar algum desses P's e continuar funcionando ou tem que ser obrigatoriamente o mesmo? P aqui, P aqui? É. Você pode chamar de abobrinha aqui. Vai ter que ser o mesmo. Agora, se você colocar um aqui e outro lá, não dá certo. Se você colocar asterisco aqui, também não dá certo. É que eu estava achando que era P por causa do outro. Não. Eu dei um alias para minha tabela, para minha entidade P, na verdade. Eu chamei a P de a passagem de P. E eu falei para consultar todas as passagens, todos os P. Tem mais coisa ainda não? Eu poderia vir aqui escrever passagem de novo aqui, Ele mas pode falar que tem. é mais fácil dar um alias, não pedir para ela. Então eu chamei passagem de P só.
Pode chamar de B, PA, PAS, mas tem que ser o mesmo nome dos dois lados. Tá? Quando tem muitas entidades no meio, eu costumo dar um nome mais que uma sigla para poder descobrir. Eu costumo usar 3 ou 4. Dá algum mais? Eu não sei. Oi? Só. Coube certinho. Bom, só isso mesmo. Consultei todas as passagens. Podemos colocar um order by também. Você pode vir aqui e falar, olha, Eu tô gostando. ó, eu posso falar assim, ordena. Order by. E ponto. Tem passagem, eu vou ordenar pela placa. Vírgula e pela data e hora que a placa passou. Aqui. Pronto, agora acabou. Chega, né? Consulta todas as passagens ordenadas pela placa do veículo e pela hora que ele passou. E agora? Quero consultar todas as passagens, como é que eu faço? Isso é importante, normalmente cai na prova. Vou usar uma query. Como é que eu crio uma query? Peço para a Entity Manager. Ela não é que vai fazer as operações no banco? Ela não vai salvar? Ela vai consultar. Entity Manager, create, name it, query. Cria uma consulta nomeada para mim. E aí você vai falar o quê? Qual o nome da consulta você quer? Passagem.consultar todos. Agora eu quero que você execute essa consulta e me retorna uma lista de passagem pronta. Se eu tivesse que fazer esse JDBC, é umas 10 linhas. Return que.get result list. Pronto. Super difícil. É importante. Se eu tivesse que colocar algum parâmetro, eu vinha aqui e adicionava os parâmetros. Se tivesse, tá? Chama o método set parameter. Ou de parameter. Tipo o que, por exemplo? Oi? Tipo o que, por exemplo? Digamos que eu quero fazer essa consulta e eu quero passar a placa. Ah, Posso vir aqui e colocar where p.placa é igual 2 pontos a placa, que é o parâmetro que eu vou passar para ele. Aí eu posso vir aqui e passar a placa para ele. Ele me traz só as passagens dessa placa. tá, Posso mas aí não é, especificar- tem que mudar os dois, né? Não dá pra fazer só em um. Não. Poderia especificar o período. Eu quero consultar dessa placa nesse dia, em vez de todos. Ok? Ou vocês poderiam pegar uma consulta que consulta todos os que tem que tomar uma multa. Essa é mais divertida, aí deixa vocês fazerem em casa. Consultar todas as passagens que tomaram multa. Ei, o que mais eu faço no DAO? Eu não vou fazer o merge, porque ele só vai passar no farol, ele não vai atualizar a passagem que ele fez, tá? E eu não quero apagar também isso daí, então eu só quero salvar e consultar todos. Vocês vão consultar os que tomaram multa. Sempre assim. O que mais?
um lado de lousa aqui. Cabe bastante coisa. Quem vai chamar o... Não. É o componente JB. Ok? Vamos lá. Como é que eu crio o componente JB? Vamos lá, pessoas. Não se sintam tímidas. Podem falar. Public. Muita gente falando ao mesmo tempo. E nenhum delas foi resposta. Interface. Vou chamar de passagem. Remote. Ficou bom? Ó, tem uma cadeira livre aqui te esperando. Para que serve a minha interface? Definir as assinaturas dos métodos, né? É uma. Quais métodos eu tenho no meu componente? Tá horrível, vai. Pra enxergar daqui, vai. Ó, de cá já é melhor, já. Ó. Mas aquela cadeira que tá ali do lado de lá. E aí, o que o meu componente tem? Salvar e consultar todas as passagens. Certo? Em interface eu defino apenas as assinaturas dos métodos. Public, passagem, salvar, passagem, public, list, passagem, consultar, todos. Acabou. Interface. Só tem dois métodos. Tem alguma coisa diferente do que a gente viu no semestre passado no segundo mês? Segundo mês. No segundo mês. Normalmente no segundo mês a gente ensina o que é interface? Não, né? É uma interface. Tem essa todos os métodos. Como é que eu falo que essa interface é uma interface de um componente remoto? Qual é a palavra mágica? Remote. Arroba. Pronto, acabou. Minha interface é remota, componente JP. Vamos implementar agora o componente. Como é que eu implemento uma interface? Implements. Class. Passagem. Bin. Esse padrão de bin e remote, normalmente eu costumo usar, o pessoal chama bin de JBase também. Então eu costumo usar desse jeito. Na hora que a gente for ver manage bin, eu vou chamar de MP, a classe. Então eu dou um nome, para eu bato o olho no nome e já sei o que é lá. Que é o componente de JBase. Como é que eu implemento uma classe? Implement. Uma interface, né? Passagem. Pronto. Implementei? Não, né? E agora o que eu faço? Implementa os métodos. Isso. Então, olha só. Eu falei que minha passagem tal, ele ganha um Entity Manager. Tá? E quem vai passar o Entity Manager é o EJB. Tá certo? Bom, então eu tenho que ter aqui um Entity Manager. Estava te esperando na cadeira. Declarou o Entity Manager. Olha só, como é que eu criava o Entity Manager com Swing, com console? Get Entity Manager, cria uma fábrica, cria Entity Manager. Como é que eu crio com a JB? Arroba persistence context, faço o que? Unit name
que é igual o nome da minha unidade, que está no arquivo Persa em XML. Vou chamar de componente 1, por exemplo. Pronto, criei uma entidade. É bom quando os outros fazem serviço pra gente, não é? Faz tal. Não, sim. Agora eu vou criar um método que salva. Então eu aqui, passagem, salvar, passagem, P, passagem tal, recebe passagem tal. Passando o que? Multimedia para ele. E eu falo, retorna. Tal, ponto, salvar. Quero salvar quem? P. Ali de vermelho, passagem P1 ou PV? P1. Perto desse unit. Ou UP, unidade de persistência. P1. Será que P1? Vou reescrever. P1. Próxima vez eu escrevo Persistence Unit inteiro. A gente está assim. E aí? Salvar, tá pronto. Meu componente distribuído que salva passagens. Agora eu quero consultar. Abre aqui. List. Passagem. Consultar. Todos. Canta. Passagem tal. Passagem tal. Acabou. Só. Mas não só essa unidade. Quem vai usar esse componente não precisa saber como ele foi implementado, só precisa conhecer a interface. Então ele sabe que qualquer forma que eu implementar aqui, não importa. Importa que eu tenho esses dois métodos, salvo e consulta. Digamos que hoje o banco de dados não está dando conta. Eu resolvo salvar em arquivo TXT. Salvação melhora o processamento. Muda aqui, quem usa não precisa mexer em nada. Tá bom? Isso é um componente de JB. Tá pronto o meu componente de JB? Não, né? Tá faltando alguma coisa. Banco de dados. Bastante. Os bancos de dados vai ficar qual, do jeito que se faz. Olha só, você vai criar uma tabela de endereço com essas três colunas. Tá? Aí você vai. Deixa eu dizer. Então a gente vai ter aqui endereço. Calma que eu não terminei lá ainda, hein? Tem ID, velo e nome. E aí eu vou ter também depois semáforo, ID, endereço ID, e número. Passagem. ID. Data e hora. Placa. E o semáforo ID.
Tem o semáforo ID, o semáforo ID tem o ID do endereço. E o que está faltando no meu componente JB? Eu vou ensinar no próximo aula. Ou eu vou ensinar mais gente. Na verdade, você vai chamar aqui no DAO para você. Exatamente. Provavelmente o display vai pedir para se chamar 3. Então, é isso que eu já estou pensando. Eu vou ensinar. Se eu não esquecer, eu ensino mais. O que está faltando no meu componente JB? Quero fazer agora um componente JB Session Bin. Tenho 2 tipos. Quais são os 2 tipos? Stateless ou stateful, né? Qual que é a diferença? Um mantém estado, outro não mantém estado. Um tem um tempo curto de vida, outro tem o tempo do tamanho da sessão. Como é que eu faço isso? Eu quero JB Stateless Session Bin. Nossa. Pronto. Acabei de criar um componente Stateless Session Bin. Não vai manter o estado, vai ter um tempo de vida curto. Cada vez que eu chamar ele, ele cria, executa e destrói o objeto. O componente. Olha que difícil, né? Os closes são tudo automáticos? São. A não ser que você não queira. Você pode querer controlar a transação manualmente. Aí você pode abrir a transação e controlar ela. Oi? Às vezes você quer fazer em vários bancos e algum deles não suporta. Sabe o que é XA? XA é um negócio que você habilita no seu banco de dados que você consegue manter a transação em vários bancos. Então, tem banco que não suporta, a maioria suporta, mas tem banco que não suporta. Então você quer manter uma transação, quero salvar nesse SQL Server, nesse DB2 e nesse MySQL. Se um deles der errado, desfaz o resto. Então você abre e mantém a transação aberta. Ou, se todos eles tiverem o X habilitado, ele sozinho faz isso para você. É só você chamar os inserts diferentes. E agora, o que está faltando? Nada, né? O stateless, ele serve para definir que o meu componente é um JB. Tá? E é um JB do tipo stateless. Ok? Olha só. O Slay vai fornecer todo o serviço pra gente. Ele que vai fazer a entidade aqui, ele vai obter uma entidade do banco de dados. Na verdade, o container sabe, pela essa notação, que ele é um componente remoto também. Tá? Então ele vai fazer todo o serviço aqui. Tá? Todo o serviço sujo. Ele vai abrir transação. Aqui ele vai abrir transação e fechar a transação. Se alguma coisa der errado aqui nesse momento, ele dá um rollback. Se tudo der certo aqui, na hora que ele chegar para fechar, dá um commit. Sozinho para você. Não. Você pode tratar. Você pode. Tá? Só que se você não tratar, automaticamente ele dá rollback. Só que ele vai lançando exceção até quem chamar. Exatamente. Aí você pode vir aqui e tratar. Mas no padrão, se seu método, se você lá dentro der um throws new exception, ou throws JB exception, ele dá um rollback.
Chamou com ele chamar o Então, depois eu vou na atividade para vocês entregar isso aí, tá? Não esqueçam da consulta que busca todos os veículos comuns. Consultar todos os veículos que têm multas. Professor, mostrar todos os quê? Todos os veículos comuns. Todas as placas de veículos. Aí você pode fazer uma query ou consultar e fazer o tratamento depois. E criar uma telinha bonitinha. Minha dúvida nessa história da porque aí vai criar o técnico Você pode fazer isso mais fácil? Tem uma servlet. A servlet vai chamar esse método consultar ou consultar com multas e vai retornar a lista de passagem. E aí você cria uma tabela, faz um for, cria uma tabela que mostra todos os veículos com multas. Aí não precisa de ação nenhuma, é só abrir a tela e ver todos têm multas. Digamos que o componente JB é chamado por um projeto, por um programa, por um web service que está dentro do semáforo. Esses dias eu vi o cara precisando colocando na cafeteira dele. Ele agitava a hora que ele fazia o café. Ele usou o carro. Só, deixa eu mostrar só mais uma coisinha. É rápido. Essa tela aqui é a tela de administração do GlassFish. Okay? Por que eu quero mostrar essa tela? Aqui a gente está usando uma unidade de persistência. Eu quero mostrar como é que cria a conexão no banco de dados usando o servidor web. Olha só, aqui em recursos, eu tenho uma pasta chamada JDBC. Suave. E os recursos de conexão no banco de dados. Dentro de JDBC, eu tenho um item chamado JDBC Connection Pool. Ele tem pool de conexão com o banco de dados. Então você pode vir aqui e criar uma conexão e ela manter 10 conexões ativas. Cada vez que você cria, ele vai te dando, não tem que ficar criando toda hora. Você pega, usa, terminou de usar, devolve para o pool a conexão. Ok? Aí eu tenho um grupo de conexões aqui, meu pool. Vou criar uma nova conexão. Vou chamar, vou dar um nome para ele. Sei lá, MySQL. Vou fazer MySQL. Passagem. Se vocês quiserem, podem fazer no Oracle também, qualquer coisa. Vou escolher o tipo de recurso. Vou usar um pool, Connection Pool Data Source. Qual é o banco de dados que eu quero fazer a integração? Se vocês forem usar o Oracle, é só escolher o Oracle aqui na tabelinha. Vou usar aqui o MySQL. Avançar. Terminando de criar ali, vamos para a próxima tela. Aqui, essa segunda tela é bem simples. Qual é o usuário, qual é a senha, qual é a URL.
que é o que a gente já escreve no parte da XML isso hoje. Então ele tem aqui as propriedades, tem um monte de propriedades que você pode vir aqui usar. Vamos fazer um bem simples. Seleciona a função, exclui todas elas. Vou adicionar só 3 aqui. 3 propriedades. Opa! Alguém quer mais coluna? Parou. Então vamos lá. Criei 3 propriedades só. Como é que eu vou conectar no banco agora? Qual é o usuário? Root. Esse é o meu, tá? Password. A password mais difícil do mundo. Root. URL. Onde é que está? Qual é o banco de dados? Aqui na faculdade vocês vão colocar aquela URL grande da hora. Tá? Na casa de vocês colocam aquela menorzinha. JDBC, 2 pontos mais TN, 2 pontos barra, 2 pontos 3306, barra o nome da minha tabela. Deixa eu só confirmar o negócio, né? Deixa eu dizer. Não. Sério? Assim. Não quer levar, não? Tranquilo? Sábado eu trago. Usuário, senha e a URL, né? Feito isso, concluir. Presta atenção lá. Como é que eu tenho certeza que meu boot está funcionando, né? Tem um botão aqui chamado print. Bem executado com isso. Meio redundante, né? Executado com isso. Ele traz a mensagenzinha falando que conseguiu conectar no banco e encontrou a tabela, o esquema do banco. E aí o que eu vou fazer? Vou criar um recurso na JDBC. Esse recurso que a minha aplicação vai conhecer. Então eu venho aqui. Normalmente quando o recurso é uma base de dados, a gente começa chamando ele de JDBC. E o nome que você quiser. Você chama de passagem. JDBC passagem. E eu falo qual o que ele vai usar. Mas tem passagem aqui. Ok. Pronto. Criei meu recurso JDBC. Tá? O que significa? Agora vamos lá. Eu tenho um projeto aqui. Meu projeto é um projeto com módulo JB. Vou te chamar de passagem em JB. Vou publicar ele no Glassfish usando Java ES. Professor, como que faz para chegar na tela de configuração do Glassfish que estava ali agora? Tá. Desculpa. Aqui em serviços, tem os servidores e o Glassfish. Clica no botão direito, iniciar. Aí vai ficar com um sinalzinho verde aqui na frente dele, falando que foi iniciado. Depois que você iniciou, botão direito, visualizar o console admin. Ele já abre aquela tela lá para você. Ok? Oi? Não ouvi? Semana que vem. Terça? Não, quarta tem aula, tem prática. Mas quarta eu vou dar outra. Tá bom. Professor, sábado que vem, né? Sábado que vem? Tá bom, sábado que vem. Então é isso, professor. Então a gente vai fazer na quarta. Vocês deixam o sábado que vem. Vocês negociam. Opa, melhor. Eu deixo só no domingo, mas vocês querem no sábado, tá bom. Domingo. Olha só. Passagem de JB. Criei meu componente JB. Tem algum comando aqui que faz isso para vocês. Bom, quero criar uma unidade de persistência agora com o meu banco de dados. Vou usar aqui o Hibernate e vou falar qual é a nova fonte de dados. Na versão 6.9, ele já traz qual é a fonte
dados que você criou novos das fichas. Nessa versão, Adoro. infelizmente, ela tá Fechada. Todo domingo. Vou chamar de JDC barra passagem. Já estou preparando o meu estômago, porque minha mãe vai viajar, mas Pessoal, se vocês estão usando o 69, provavelmente já aparece aqui JDC barra passagem, porque você criou aqui já o recurso JDC barra passagem. Ali já coloca promoção automática. É que a minha versão está funcionando. Finalizar. ela eu falei. Esse é o XML que fica quando você usa o JB. Ok? Você vai ficar com esse XML assim. O que importa aqui? Qual é a fonte de dados JDBC que você colocou lá no servidor e qual é o nome do seu unidade de persistência. Aqui a gente chama de passagem PU porque eu escrevi passagem PU aqui, tá? O mesmo nome que vai no JB é o nome que vai ficar na sua unidade de persistência. É meio confuso isso aí. Fácil, né? Eu fiquei confuso. Se você quiser olhar quais são os scripts relacionados executados e executados, você vem aqui, adiciona uma propriedade. Mas já? Faz o registro Rápido que você é. Então ele mostra todas as operações do banco. Insert, list, date, tá? E uma outra coisa interessante, no desktop, você tinha que vir aqui e adicionar. Você tinha que vir aqui e adicionar todas as classes, todas as entidades. No JB não precisa mais. Mas você pegou. Tá? Tanto que fica até desabilitado. Ele tem um check que chama incluir todas as classes de entidades do módulo. Ele faz isso para você, ele reconhece todas as entidades para você. A não ser que você queira que Você ele viu adicionar uma bem? Você conseguiu fazer Se alguma não coisa ou não? funcionar, ele faz para você. Tá? Mentira, é sério. XML realmente é só isso. Bom, dúvidas? Só no exercício. Você não estava online, né? Você estava lá? Tá óbvio, escondido. Nossa, quanta evolução que o celular. Tecnologia pra caramba. Trabalho lá, né? Eu te passo do dia 11 do login. Eu passo pra você, mas aí você altera alguma coisa lá. Do domingo. Bom, Você já fez isso? domingo que vem. Desculpa aí, né? Esse é o Vou deixar aqui. Se eu não fizer as três, John, não é o inglês, Normalmente eu vai fazer só o próximo sábado. Mas era pra ontem? Não, tá lá. Porque a gente achou que era pra ontem. Pra gente Na aula passada, tem esse introdução de O professor tinha 2 coisas pra ver que tinha que abrir uma outra página pra poder dizer, tipo assim, na hora que eu colocar alguém lá, tipo, aí abrir outra página e dizer que foi a só que eu não sei fazer essa outra página. eu coloquei lá na aula da semana passada Mas aí o eu material, fiz que só é o a material que primeira eu lá, ler. coloquei pra... Olha só, eu já tinha colocado lá, tava lá. É só o vídeo que você falou, Ela não tá material, que é essa parte de JB. Tem um exemplo inteiro lá, mostrando. É, porque eu não sei criar outra página, eu não sei fazer o link. Tá, eu mando pra você, chegou em casa eu mando.
Depois de colocar no final. Uma chapa de fenda. Aquela chapa de trás. Sabe aquela? Lá em casa quem faz essas coisas sou eu. Faz essas coisas Com o dedo assim pra fora. ficou bastante. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte. Não ficou. Professores, samurai, nossa fazer componente. Essa apostila que tem aqui, ela está desatualizada. Então eu não abro ela, não imprimo ela. Eu vou colocar a versão nova. Essa versão que está lá, eu fiz com esses vetores. E para achar os JVs é um pouquinho diferente. Então, como tem uns problemas, eu mudei a apostila. Essa também está até um pouquinho menor. Coloquei uma parte do web service lá, se alguém tiver interesse. Como é que Então, ontem a gente foi não sei se vai dar tempo de mostrar. pra ela dar uma clareada pra gente, aí a gente foi fazendo esse visual. O meu não fiz a tela. Depois eu vou colocar Mas você mandou? Daí tinha o outro lá que também. Exatamente. Mas também tem que prestar atenção que às vezes a gente manda Muito corrido, não tô tendo tempo de cair esse lado. Mas ó, se você, que nem ó, você não for. Aí, se você Olá pessoas,